Olá, vamos para o último capítulo do livro da série Hábitos Atômicos, de James Clear. Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Ele é um livro best-seller do The New York Times. Então vamos continuando, a nossa série. Esse eu deixei por último o capítulo, vou fazer só dele. A série hoje vai ser só sobre o último capítulo, porque eu achei assim muito bom esse último capítulo, porque ele fecha o livro retomando a ideia central, que seria pequenas melhorias repetidas ao longo do tempo transformam quem nós somos. Eu dividi esse vídeo em 6 partes e mais a conclusão, tá bom? Então, vamos começar o vídeo, Vamos falar sobre este livro, o último capítulo deste livro. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente sabe o que exatamente deveríamos fazer, mas simplesmente não conseguimos manter. Sabemos que deveríamos ler mais, treinar, estudar, economizar dinheiro, dormir melhor. Só que o problema não é necessariamente saber o que fazer. Saber o que fazer a gente até sabe, o problema é continuar fazendo, A gente até tenta fazer, mas o problema é estar na continuidade, em continuar fazendo. E é justamente por isso que o último capítulo dos hábitos atômicos do autor, do James Clear, ele é tão importante. Porque depois de explicar como criar os bons hábitos e eliminar os ruins, ele termina a ideia, termina o livro com uma ideia, assim, bem poderosa, na minha opinião, que é como continuar melhorando depois que o entusiasmo inicial desaparece, Como continuar melhorando aquilo que eu já melhorei, Se eu queria ter o hábito de voltar a ler todos os dias, por exemplo, e eu já tô lendo todos os dias, já virou um hábito. Como que eu mantenho, esse entusiasmo? Como que eu mantenho para que não vire uma rotina? Na verdade, a gente quer que vire rotina, mas não que vire uma coisa automática, Que a gente vai fazendo no automático. A gente quer ter entusiasmo ao fazer as mudanças, Então, hoje eu vou resumir esse último capítulo, E mostrar para vocês como a gente pode aplicar ela na vida real. Eu não vou mostrar, o autor que ele fala no livro. E eu vou trazer aqui resumido para vocês, de uma forma resumida. E com exemplos, Sempre com exemplos, porque com exemplos é sempre mais fácil a gente entender. Então, como eu falei para vocês, eu resumi, eu dividi, esse vídeo, fiz o roteiro e dividi ele em 6 partes. Então, vamos para a primeira parte. Primeira parte eu coloquei assim como sendo a ideia central do livro, Ao longo do livro dos hábitos atômicos, o autor ele apresenta uma ideia bem simples, Que não precisamos ser extraordinários todos os dias, precisamos apenas melhorar um pouco de forma consistente, Ele fala para a gente melhorar 1% ao dia. Um hábito pequeno, ele pode parecer insignificante quando analisado de forma isolada. Por exemplo, vamos para os nossos exemplos. Ler 10 páginas hoje, parece pouco. Fazer 15 minutos de exercício, parece pouco. Guardar uma pequena quantia de dinheiro,
Parece pouco, mas o efeito de um hábito não está apenas no que ele produz hoje, está no que ele produz depois de centenas ou milhares de repetições. Por exemplo, esse mês você economiza um pouco, mês que vem outro pouco, no outro mês mais outro pouco, e o montante ele vai crescendo, não é? Então, é como uma bola de neve. No começo, quase não percebemos a diferença, mas ao passar do tempo, a gente vê, né, a curva subindo, né? A gente vê a nossa evolução. Mas com o tempo, né, aquela pequena ação começa a produzir resultados cada vez maiores, não é mesmo? E agora vamos para a segunda parte, né? Que são 6 partes. Eu dividi, né, esse vídeo em 6 partes. Falamos da primeira, agora vamos para a segunda. A segunda parte eu coloquei assim: o perigo de ficar bom demais. Porque se a gente vai melhorar 1% por dia, uma hora a gente vai chegar no 100%, né? Então, o perigo de ficar bom demais. E aqui aparece uma das ideias mais interessantes do último capítulo, né? Quando a gente encontra algo que funciona, existe uma tendência natural da gente continuar fazendo aquilo, né? De continuar repetindo. Só que isso pode se transformar em uma armadilha, segundo o autor. Porque imagine que alguém começa a correr nos primeiros meses. Cada treino representa uma descoberta. A pessoa melhora rapidamente. Corre mais longe, fica mais rápida, sente mais disposição. Só que depois de algum tempo a evolução diminui. E é nesse momento que muitas pessoas desistem. Porque elas pensam, meu método parou de funcionar. Mas talvez o problema ele seja outro. O método funcionou tão bem que agora é preciso encontrar uma nova maneira de evoluir. Por exemplo, um dia você começa colocando o tênis e a roupa de caminhar, no outro dia você caminha 1 quilômetro, no outro dia 2, no outro 5, depois você começa a correr, corre 5 quilômetros, corre 10 quilômetros, corre 15, corre 20 e chegou lá onde você queria chegar, que era correr 20 quilômetros, né? Então, a pessoa começa a pensar, meu método agora parou de funcionar, cheguei naquilo que queria e agora o que que eu vou fazer, né? Só que a gente precisa, depois disso que a gente atinge o nosso objetivo, procurar uma nova maneira de continuar evoluindo. Daí o autor, ele chama a atenção para a necessidade de a gente estar revisando as nossas práticas constantemente. Aquilo que nos trouxe até determinado nível pode não ser suficiente para nos levar para o próximo nível, né? O autor, então, ele faz essa chamada ali no último capítulo. Então, falamos sobre a parte 1, a parte 2, agora vamos falar sobre a parte 3. Parte 3 chamamos de a regra do mestre, que é uma das grandes lições, né? Mais uma das grandes lições, né? Do livro e deste capítulo é que a excelência exige uma combinação aparentemente contraditória. Manter a consistência e, ao mesmo tempo, continuar buscando melhorias. Você está tentando ser consistente, está sendo consistente, mas você tem que continuar buscando melhorias. Ou seja, não devemos abandonar aquilo que funciona simplesmente porque ficou repetitivo. Mas a gente também não pode continuar fazendo tudo automaticamente para sempre. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio. Primeiro você cria o hábito, depois você repete, depois você aperfeiçoa e então repete novamente. É assim que uma pessoa passa de iniciante para alguém realmente habilidoso. Vocês entenderam? Primeiro a gente cria o hábito, depois a gente repete, e depois quando a gente chega no
O objetivo da gente, a gente aperfeiçoa esse hábito. E então repete novamente, e assim sucessivamente. Daí a gente vai adquirindo habilidades, vamos ficando habilidosos naquilo que fazemos. Então agora a gente vai para a quarta parte, né, do vídeo, que vamos chamar de o platô da maestria, né? Então, esse é um outro conceito importante mencionado no livro neste último capítulo, o platô da maestria. No começo, a gente aprende rápido. Cada nova tentativa gera uma melhora perceptível. Cada vez que a gente faz, a gente melhora um pouco. Por exemplo, eu comecei a fazendo essa série. O primeiro vídeo foi um desastre. O segundo deu uma melhorada. O terceiro deu uma pequena melhorada. E nesse eu já me sinto mais à vontade conversando com vocês. Eu já não fico tanto falando, né? Eu não sei se vocês já perceberam do primeiro vídeo da série até esse. Vocês podem perceber que eu não tô falando tanto. Né, né, o né. A gente fala muito né. Então, em cada tentativa, né, gera uma melhora que é perceptível, como eu falei aqui para vocês, mas só que chega um momento que o processo, né, o processo, o progresso, ele fica muito mais lento, né? E isso pode ser frustrante para algumas pessoas. Você está estudando, mas não percebe grandes avanços, né? Vamos para os nossos exemplos. Se você estuda, começou a ter o hábito de estudar, tá repetindo. Aí, de repente, começa a não perceber mais tanto avanço. Se você tá treinando, mas o seu desempenho ele parece estagnado, é porque você conseguiu atingir o teu objetivo e aí você precisa começar a melhorar, né? Outro exemplo, por exemplo, você está trabalhando em um projeto, mas os resultados não aparecem mais na mesma velocidade. É justamente nesse momento que a consistência se torna ainda mais importante. Você tem que continuar sendo consistente naquilo que você faz, porque o progresso nem sempre é visível imediatamente. Às vezes você está acumulando capacidade antes que o resultado apareça, né? Ó, falei o né agora. Então, agora vamos para a parte 5 do vídeo, que é como aplicar isso na nossa vida. Então, como transformar essa ideia em algo prático? Uma boa estratégia é criar um pequeno ciclo de revisão. Pergunte a si mesmo, né? Pergunte para você mesmo. O que você está fazendo que está funcionando? Perguntou? Então, continue fazendo. Pergunte agora o que não está funcionando. O que você está fazendo que não está funcionando? Perguntou? Então, mude. Não faça mais. Mude. O que poderia ser melhor? Né? Se pergunte agora, o que poderia ser melhor? Pensou? Então, experimente, né? E depois de algum tempo, faça essas perguntas novamente. Anotem essas perguntas que eu falei para vocês aí, ó. Vou repetir. O que está funcionando, continue fazendo. O que não está funcionando, mude. O que poderia ser melhor, experimente. Copie essas perguntas que eu falei para vocês. Dá um pause no vídeo, copia, anota, né? Depois de algum tempo, faça essas perguntas novamente. Isso transforma a sua vida em um processo contínuo de experimentação.
Você não precisa encontrar o sistema perfeito. Precisa apenas criar um sistema que possa ser melhorado continuamente, né? Então, agora a gente vai para a sexta parte do vídeo, que seria o quê? A grande mensagem do livro. Qual que é a grande mensagem desse livro aqui, do livro Hábitos Atômicos? E talvez essa seja a mensagem mais bonita do livro, que é o que eu vou falar para vocês. A transformação, ela não acontece quando a gente decide mudar a nossa vida de uma hora para outra. Ela acontece quando mudamos aquilo que fazemos repetidamente. Nossos hábitos moldam as nossas ações. Nossas ações moldam os nossos resultados. E com o tempo, esses resultados ajudam a moldar a nossa identidade. Por isso, a pergunta não deveria ser apenas o que eu quero alcançar. Talvez a pergunta ainda mais importante seja que tipo de pessoa que eu quero me tornar. O autor, ele dá muita ênfase nessa pergunta. Ele traz várias vezes durante o livro, ao longo do livro, essa pergunta: que tipo de pessoa eu quero me tornar, né? Quais pequenas ações essa pessoa faria todos os dias, não é mesmo? O autor, ele dá muita ênfase nessas perguntas, né? Ele fala muito em mudar, em melhorar, né? 1% ao dia, remover o estímulo e o hábito desaparece, né? Remova o, aquilo que te faz ter um hábito ruim, que o hábito ruim desaparece. Se você quer comer menos doce, remova os doces da tua frente. Pare de comprar doce. Esse é o estímulo. Tire o doce da tua vida, da tua vista, que o hábito desaparece. O hábito ruim de comer doce desaparece. Cerque-se de pessoas que têm os hábitos que você quer ter. Ele fala muito que as pessoas que estão ao nosso redor, elas influenciam muito nos nossos hábitos. Porque se você convive com pessoas, por exemplo, que passam o dia inteiro consumindo doce, obviamente você vai adquirir o hábito de comer doce também, porque você vai comer junto com essas pessoas. Mas, por exemplo, se você quer mudar o hábito, quer ter o hábito de fazer caminhada, você vai se juntar com pessoas que gostam de caminhar, com grupos de caminhadas. E assim o hábito, ele vai se tornar parte da tua vida, né? E você repete todos os dias até se tornar parte da sua identidade, de isso fazer parte da tua vida, dos teus dias, né? Então, como conclusão desse livro, no fim das contas, Hábitos Atômicos não é apenas um livro sobre produtividade, que muita gente pensa que esse livro vai ajudar a aumentar a sua produtividade no dia a dia, mas ele não é só sobre produtividade. Ele aumenta sim a nossa produtividade, ele faz nós aproveitar mais o dia, a nos organizar, mudar nosso comportamento. Só que ele é um livro também sobre transformação. Ele é um livro sobre transformação, sobre entender que uma mudança gigantesca pode começar com uma ação aparentemente insignificante,
Você não precisa mudar sua vida inteira amanhã. Talvez precise apenas fazer uma coisa um pouco melhor hoje. Como ele diz, melhorar 1% ao dia. Remova os estímulos que te fazem a ter hábitos ruins, que o hábito ruim desaparece. Cerque-se de pessoas que têm hábitos que você também quer ter, né? Você faz uma coisa um pouco melhor hoje, depois repete amanhã e depois novamente e novamente, assim como uma bola de neve. Porque ao longo do prazo, a direção importa mais do que a velocidade, né? A direção é mais importante do que a velocidade que você tem em adquirir os hábitos. Então, ao finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma pergunta para cada um refletir um pouquinho, tá? Qual é o pequeno hábito que, se você mantivesse pelos próximos anos, poderia mudar completamente a sua vida? Qual é o pequeno hábito que, se você mantivesse pelos próximos anos, poderia transformar completamente a sua vida? Pensem nisso e principalmente comece pequeno, comece pequeno, pequenas mudanças, resultados impressionantes. Tá na capa aqui no livro, né? Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, me ajuda aí, se inscreva no canal, compartilha nos comentários qual hábito você pretende construir a partir de hoje. Ajuda aí, não te custa nada, não gasta o dedo, não paga nada, deixa um like, deixa um comentário aí para mim. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dar uma guinada na vida, né? Que precisa transformar um pouco a sua vida. Então, aqui finalizamos a série do livro Hábitos Atômicos, né? Eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês aqui por dentro. Hábitos Atômicos. Olha aqui. Ele é um livro. Tem no total, vamos ver aqui. Só um pouquinho que eu tô vendo aqui. Ele tem. Essa parte aqui não é outra coisa, eu já falo pra vocês. Essas são as notas, eu não tava lembrando. Essa parte aqui do livro são as notas. E o livro tem como aplicar essas ideias aos negócios, como aplicar essas ideias à criação dos filhos. Tem umas coisas bem interessantes aqui nesse livro. Esse livro, ele tem 260 páginas. Aqui, ó. 260 páginas. O último livro, o último capítulo que a gente conversou foi esse aqui, ó. Capítulo 20. Ah, não, 21. É aqui, ó, conclusão. Segredo dos resultados duradouros, que a gente no penúltimo vídeo foi até o 20º capítulo. E agora o vídeo for sobre a conclusão dele, né? Que eu fiz aqui. Livro pra mim é assim, tem que riscar, tem que rabiscar, cola o post-it mesmo. Aqui, ó,
eu usei essas canetas em gel, ó. Ela é retrátil. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ela é gel, ela não é aquela, essas assim, com cor, né? Essas, ai, como é que fala isso aqui? Esqueci o nome. Como que fala isso aqui? Esqueci o nome dessas canetas. É marca-texto. Ele é um marca-texto, mas não é um marca-texto de gel, tá? Ele não passa pro outro lado da folha, ó. Eu sei que o pessoal que adora ler livro aí deve estar me crucificando, porque eu risco os livros, ó. Tá vendo aqui? Eu vou fazer ali, ó. Viu? Ele é gel, ó. É gel. E ele não passa do outro lado. Só queria mostrar um pouquinho do material agora que eu uso, né? Pra gente conversar um pouquinho, fazer um vídeo um pouquinho diferente, com um final diferente, né? Aqui, ó, tem as anotações, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui uma passagem do livro que eu anotei aqui embaixo, ó. Quando as consequências são graves, as pessoas aprendem rapidamente. Por exemplo, se você vai ali, bota o dedo na tomada, toma um choque, você aprende rápido, né? Que não dá pra pôr o dedo na tomada. O livro, ele traz muito conhecimento. Aqui, a outra aqui, ó, essa parte aqui agora, ó. Para ser produtivo, o custo da procrastinação deve ser maior que o da ação. Para ser saudável, o custo da preguiça deve ser maior que o do exercício. Olha, gente, eu tenho procrastinado muito nos últimos dias. Muita preguiça. Nossa Senhora, eu tô assim, bem preguiçosa. Procrastinando para fazer as coisas, mas com o livro dos hábitos atômicos, graças a Deus, tô conseguindo vencer isso. Esse livro aqui, ele é poderoso. Como manter os bons hábitos todos os dias. Ele traz vários exemplos de pessoas bem-sucedidas e conta a história dele mesmo. Ele traz várias histórias dele quando ele teve que mudar de hábito, né? Aqui uma outra parte que ele traz aqui, ó. Histórias como essa são evidências da regra essencial da mudança. O que é recompensado é repetido. O que é punido é evitado. Você aprende o que fazer no futuro com base no que foi recompensado ou punido por fazer no passado. Emoções positivas cultivam hábitos. Emoções negativas os destroem. Interessante, né? Bem interessante. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória. Aqui, essa aqui é bem interessante. Essa parte ele traz um exemplo ai, da Procter e Gamble sobre o uso do sabonete, né? Que aqui eu vou ler para vocês, ó. No Paquistão, o Safeguard, não sei se é assim que fala, tá? Tô lendo como se escreve. No Paquistão, o Safeguard, ele era um sabonete premium. Os participantes do estudo, eles fizeram um estudo sobre o uso do sabonete. Os participantes do estudo costumavam mencionar o quanto gostavam da experiência. O sabonete espumava facilmente e as pessoas conseguiam espalhar a espuma por toda a mão. Ele cheirava muito bem. Instantaneamente, a lavagem das mãos tornou-se um pouco mais prazerosa. Que essa é uma história que de muito tempo atrás, que as pessoas não tinham o costume de lavar as mãos, né,
antes de se alimentar, depois ir no banheiro, enfim, né? Ah, eles esqueciam de lavar as mãos, né? Eles não lavavam a mão antes de preparar a comida e tal, e eles queriam mudar esse hábito. E daí que surgiu o tal do sabonete. E daí eles fizeram um estudo sobre o uso do sabonete. É bem interessante essa parte aqui também. As histórias que ele traz, assim, são histórias de coisas muito bem sucedidas, né? Vamos ver o que mais. Aqui sobre a regra dos 2 minutos. Lembra que nós falamos sobre a regra dos 2 minutos nos outros episódios da série? Aqui tem uma tabelinha, né? Que ele fala sobre os 2 minutos. Vamos ver aqui o que mais que tem de interessante. Aqui eu já usei o marca-texto, ó. Mas o marca-texto que eu usei, ele não transfere. Até porque essa folha aqui, ela é grossa. Tem alguns que marca-textos que a gente passa e atravessa a folha, né? Fica tão feio. Mas esse aqui não. Eu costumo marcar assim com um marca-texto colorido porque eu gosto de colocar assim o que é argumento, o que é resposta, enfim. Faço anotações a lápis também, colo post-it. Interessante sobre a insônia. Essa parte aqui ele traz sobre a insônia. Aqui para as pessoas que têm insônia. Ele traz sobre associar um hábito específico a um determinado contexto, né? Então, eles fizeram um estudo e instruíram as pessoas que tinham insônia a irem para a cama apenas quando estivessem cansados. E se não conseguissem dormir, deveriam se sentar, né? Num cômodo diferente, né? Em um outro cômodo da casa, até que sentissem sono. Com o tempo, eles começaram a associar o contexto da cama com a ação de dormir. Ficou mais fácil adormecer, né? Pegar no sono mais rápido quando iam para a cama, né? O cérebro, ele aprendeu que dormir não era mexer na televisão, mexer no telefone, olhar para relógio. A única ação que acontecia naquele ambiente. O cérebro, ele aprendeu que a hora que a pessoa fosse para a cama, era para dormir. Então, as pessoas que tinham insônia, elas iam, sentavam em um outro cômodo da casa, na sala, na cozinha, e ficavam lá até começar a dar sono. Quando começava a dar sono, eles iam e deitavam na cama, mas só que não poderiam mexer em celular, ligar a televisão, nada. Era deitar, fechar os olhos e dormir. E assim que o cérebro entendeu que a hora que o cérebro associou, né, a cama com sono, com a hora de dormir. Então, assim que a pessoa deitava na cama, ela dormia. Interessante, né? O nosso cérebro, ele é muito interessante, muito inteligente. Aqui fala sobre o ambiente, né? Sobre a organização do ambiente, né? Organizar o ambiente. Lembra que nós falamos sobre deixar o ambiente assim favorável para mudança? Se a gente vai estudar, já deixar, né, o ambiente preparado. Se você quer ter o hábito de beber mais água, já deixar a água, né, à vista. Falando nisso, eu vou tomar um pouquinho da minha água, que esse é um hábito que eu tô mudando, que é beber mais água. Vou tomar um golinho de água aqui. Eu quero fazer algumas anotações sobre esse livro daqui a pouco. Olha aqui, ó. Essa parte que eu rabisquei bastante. Basta seguir o plano. O plano define quando e onde.
Ah, ah, aqui, lembra aquela parte que nós falamos em um dos vídeos da série, né? Que eu falei para completar a frase, né? O que que a gente vai fazer, né? Comportamento, a hora e o local, por exemplo. Eu irei estudar às 7 horas na bancada do meu quarto, né? No caso, essa bancada aqui onde eu estou, né? Pra gente completar que isso é uma estratégia, né? Para ajudar os nossos hábitos. A gente deve seguir um plano. Ai, vamos ver aqui. Ah, sim, aqui é, o plano de quando e onde agir, que é como você intenciona implementar um determinado hábito. Para quem quer caminhar mais, né? Fazer exercícios, né? Durante a próxima semana, vou participar de pelo menos 20 minutos de exercícios vigorosos por exemplo, em dia 27 de agosto, às 18 horas, em local na praça, na avenida, na praça da cidade, por exemplo. Né? Você faz o plano, você intenciona, né? O processo de mudança de comportamento sempre começa com a consistência. Sempre no final de cada capítulo, o livro ele traz um resuminho assim, ó. Achei bem interessante essa parte, porque daí a gente acaba recapitulando um pouquinho do livro, né? E relembrando algumas partes. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Estímulo, desejo, recompensa e resposta. Lembra? Que a gente falou também em um dos vídeos da série. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Processo de 2 etapas para mudar sua identidade. Que interessante essa parte que eu até botei no post-it. Meus hábitos precisam mudar para que eu encontre o caminho do sucesso. Legal, né? Interessante. Então, esse é o livro Os Hábitos Atômicos. Finalizamos a série e vamos começar o próximo livro da série. Vai ser a Psicologia Financeira. Também é um best-seller internacional. Lições, né? A Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade, de Morgan Housel. Um dos livros de finanças mais originais dos últimos anos. Eu já estou quase finalizando ele. Esse aqui não fiz tantas anotações, porque ele traz muitas histórias, assim, de sucesso, de investidores. Então, assim, olha isso aqui. Tudo era importante. Eu não ia pintar a página inteira, né? Aqui é uma história de sucesso. Eu não ia pintar a página inteira e eu grifei daquela maneira ali. Vamos dar mais uma folhadinha nesse livro. Vamos ver aqui a Psicologia Financeira. Gênio é o homem capaz de tomar uma atitude mediana quando todos à sua volta não têm ideia do que fazer. Napoleão. O mundo é repleto de coisas óbvias.
que ninguém, em hipótese alguma, observa. Sherlock Holmes. Vamos ver quantos capítulos tem. Opa. Eu tô aqui, ó. Tô na página 239. Aqui. O total de páginas do livro são 296 páginas. Eu estou na 239. Eu vou fazer assim Eu ainda não pensei como eu vou fazer essa série. Eu tenho que botar no papel todas as ideias principais, ver aqui as minhas anotações, para ver se eu vou fazer um vídeo só sobre ele, ou se eu faço a série como do livro dos hábitos atômicos, que eu fui dividindo por capítulos, né? Que primeiro a gente foi do primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono, depois do 10º ao 15º, né? E assim por diante. É que o livro dos hábitos atômicos, ele trazia muita coisa interessante, muitos ensinamentos. Já esse a psicologia financeira, ele também é muito bom, traz muito conhecimento, muito mesmo. Porém, ele traz muitas histórias de bem-sucedidas, de pessoas, de personagens, né, do nosso mundo real, que venceram, né, tiveram sucesso. Mas ele também traz histórias sobre a história de pessoas que não foram tão bem sucedidas assim, que foram ao fracasso, né? E talvez eu faça um episódio só com uma história bem sucedida e uma história mal sucedida. Ou faça um vídeo só ou divida por capítulos, eu ainda não sei. Mas ele, apesar de ter muitos ensinamentos, eu acho que fazer por capítulo, como eu fiz dos hábitos atômicos, vai ser vídeos muito rápidos, porque não tem assim muita coisa para falar por causa das histórias, como eu falei ali, né? Às vezes tem capítulo inteiro ali que fala só sobre uma história de um investidor, por exemplo, né? Então talvez eu traga um vídeo só sobre o livro. Aqui, acabei batendo em vocês e acabou mexendo um pouco aqui no vídeo. Vou mostrar outro livro para vocês que eu também estou lendo. O do Hábitos Atômicos eu já finalizei. O da Psicologia Financeira eu estou finalizando. Esse aqui eu também estou lendo. Ele é o livro da autora Márcia Luz. Ela também tem canal no YouTube, tá? Quem quiser conhecer é Márcia Luz, o nome do canal dela. Ela fala sobre a gratidão, né? A Márcia Luz, então, ela escreveu vários livros e um deles é esse aqui, que é o Ho'oponopono da Riqueza, 35 dias para abrir as portas da prosperidade em sua vida. Esse livro aqui, como eu falei para vocês, eu não leio um livro por vez. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, até 3 livros ao mesmo tempo. E eu sempre deixo na cabeceira da minha cama. Só que eu havia parado de ler por um tempo, porque eu entrei numa zona de conforto e acabei meio que abandonando a leitura.
e eu estou voltando com esse hábito, porque eu gosto muito de ler. Às vezes a gente tem a chamada ressaca literária, que é quando a gente não consegue ler um livro, a gente não consegue mais ler, que a nossa mente cansa. E eu estava assim, e acabei ficando numa zona de conforto, mas eu estou voltando a ler agora aos poucos, para não ter outra ressaca literária. Então, esse livro aqui era um livro que eu estava lendo, estava fazendo os exercícios, porque ele é um livro de exercícios, como vocês estão vendo aqui, ó, 35 dias para abrir as portas da prosperidade em sua vida. Ele traz uma proposta, primeiro ele explica, né, sobre o que é o Ho'oponopono, conta um pouquinho da história dela, e depois ela começa com 35 exercícios, em que você tem que fazer um exercício por dia para destravar a sua vida, para destravar a riqueza na sua vida, para você ativar a prosperidade na sua vida. E eu parei nas travas inconsistentes. Olha só. Quantos capítulos faltava? 2. 2 capítulos. 2 capítulos? Deixa eu olhar aqui de novo. São 2 capítulos. E parei de ler o livro. Não cheguei aos 35 dias. Mas vamos começar novamente os 35 dias. O que vocês acham de a gente fazer os 35 dias juntos? Em live. Em live ou em vídeo. Tanto faz. Deixa aí nos comentários como vocês querem que eu faça, ou se querem que eu só faça um resumo do livro para vocês saberem como que é. Se vocês também querem fazer, mas assim, o livro é, ó, show de bola, é ok, é muito bom mesmo, tá? São pequenas mudanças que vão acontecendo na nossa vida, né? São mudanças sutil, que às vezes a gente não percebe, mas quem convive com a gente acaba percebendo. Então vamos ver aqui, ó, o que esse livro traz. Uma chuva de bênçãos. É isso que você vai ter ao colocar em prática o Ho'oponopono da riqueza. A autora ela fala muito em chuva de bênçãos, tanto no canal dela quanto nesse livro. Então, nesse livro você aprenderá a limpar todas as suas limitações em relação à prosperidade. Para sua surpresa, a mudança não será apenas no campo financeiro, pois quando alinhamos uma área da nossa vida, todos os outros aspectos engrenam automaticamente. Legal, né? Ao praticar os exercícios, como eu falei, esse livro é um livro de exercícios, né? Ao praticar os exercícios propostos pela autora, você conseguirá limpar as suas memórias, crenças, modelos mentais e sabotadores internos que impedem o seu desenvolvimento pessoal. Aprenderá como deixar velhas feridas no passado e curar mágoas que ainda não tinha conseguido superar. Legal, né? Bem interessante essa parte. Com isso, passará a ter mais saúde e equilíbrio emocional, além de melhorar os seus relacionamentos. Os benefícios podem se estender a todos que estiverem próximos, pois este método permite que você colabore com o mundo que está à sua volta. O que ela refere aqui nesse último parágrafo? Que não é só a gente que vai se beneficiar, as pessoas que estão à nossa volta também, porque quando você se cura, você cura as pessoas que estão à sua volta, que são da tua família, as pessoas que convivem com você, né? Então aqui ela traz assim, ó, experimente o poder de transformar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Nossa, eu acho esse livro aqui bem interessante. Olha, eu não sei por que eu parei de ler ele. Ele era tão bom. Nossa.
Agora fiquei chocada. Mas é isso aí. Vou mostrar um pouquinho das minhas coisinhas aqui também. Aí, pessoal que tá assistindo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Deixa comentário pra mim aí que eu respondo todo mundo, tá? Compartilha esse vídeo com alguém que você gosta e que você acha que deva mudar de vida, mudar os hábitos. E que alguém que você acha que queira compartilhar, que queira acompanhar, né, a série dos livros Hábitos Atômicos, do Ho'oponopono da Riqueza e da Psicologia Financeira. Para provar que eu estou mudando, aqui ó, eu já arrumei o meu ambiente, né? Já deixo as coisas todas aqui para me ajudar na minha leitura, né? Olha só. Vou fazer diferente aqui, vou mostrar aqui. Eu já deixo aqui na minha bancada os lápis, cadernos. O caderno eu já deixo tudo aqui, ó, os livros, para facilitar. Ali tem a lâmpada, que deixa mais claro aqui. O meu copo de água, que eu estou bebendo mais água. Como eu falei para vocês, eu quero beber mais água. Deixa eu arrumar o suporte aqui que tá soltando, pronto. Falando nisso, vamos beber um pouquinho de água. Dá licença um pouquinho. E aqui eu já estou fazendo o meu planejamento financeiro. Eu peguei um caderninho pequenininho. Ele é um pouquinho maior que esse aqui, em que eu vou anotar os meus gastos diários, todas as bobageirinhas que eu comprar durante o dia eu vou anotando. Por que eu tô fazendo isso? Deixa eu explicar, vamos por partes. E uma das minhas metas é fazer sobrar dinheiro no final do mês. Por quê? Porque o meu dinheiro não está dando para o mês inteiro. Eu preciso saber para onde meu dinheiro tá indo. Eu sei que tá tudo muito caro, que tudo aumentou, o preço dos medicamentos aumentaram, da comida aumentou, ração do hotel aumentou também, tudo aumentou, tá tudo muito, muito caro, né? Estamos vivendo períodos difíceis, né? Então a gente tem que se organizar financeiramente. Então eu estou organizando as minhas finanças pessoais. Então, para isso, eu peguei um caderninho que eu deixo na minha bolsa, que é mais ou menos um pouquinho maior que esse aqui, em que eu vou anotar os meus gastos diários. Todo dia eu vou anotar tudo que é bobageirinha que eu comprar. Se eu comprar um chiclete que custou 50 centavos, eu vou anotar chiclete 50 centavos. E no final do dia eu vou somar quanto que eu gastei. E esse outro caderno que eu já deixei aqui, faz um bom tempo que eu comprei esse caderno. Faz acho que uns 4, 5 meses que eu comprei ele. Porque fazia tempo que eu queria organizar as minhas finanças pessoais, né? Pra ver onde o meu dinheiro estava indo. Porque eu preciso economizar e preciso fazer sobrar algum dinheiro no final do mês. Porque eu tô chegando no final do mês e estou sem dinheiro. Então, eu tava procrastinando pra fazer isso. Tava numa zona de conforto, como vocês estavam vendo. Mas com o livro Os Hábitos Atômicos eu tô mudando isso. Tô criando o hábito, né? De fazer as coisas. E até os meus hobbies eu estou voltando a fazer, que eu gostava muito de escrever e fazer colagens. Estou voltando também. E esse caderno, então, é pra... Opa, bati aqui em vocês. Então, esse caderno é para organizar minhas finanças pessoais, né? Vou mostrar ele aqui para vocês como eu estou me organizando. Isso eu fiz hoje de tarde.
eu sentei e escrevi hoje de tarde. Aqui tem um espacinho pra gente guardar coisas. Aqui também, do outro lado, tem um espacinho. Eu achei esse caderno uma fofura, gente. Muito lindo. Temos aqui adesivos, muitos adesivos. Aqui tem uma capinha, né, pra colocar o nome e tal. É que como é um caderno escolar, ele tem isso aqui para anotar os horários das aulas. Aqui tem um calendáriozinho, né? E aqui para anotar os horários das aulas. Alguém lembra quando ia na aula? Sábado. Sábado não tinha aula, nem sábado nem domingo, mas de segunda a sexta era aula de matemática, português, história, geografia. Agora bateu uma nostalgia, né? Eu gosto de deixar sempre uma folha branca. Uma folha em branco para mim fazer anotações. Normalmente nessa primeira folha eu sempre deixo para fazer um índice, que daí eu sempre sei onde eu vou encontrar, né, o que eu quero. Então aqui eu fiz a capinha, minhas finanças organizadas 2026. Depois das de 2027 eu vou continuar aqui, tá? Eu vou continuar nesse mesmo caderno. Deixa eu aproveitar, acho que já. Deixa eu ver se já dá pra pagar aquelas que ficou os riscos ali. Aproveitar esse tempinho já que estamos aqui, né? Já que estamos com a mão na massa. Aproveitar. Borrachinha da Minnie. Minha sobrinha adora o personagem da Minnie. Por isso que eu comprei da Minnie. Que ela vem aqui em casa e gosta de desenhar, gosta de escrever. Eu adoro essa borrachinha da Minnie. Eu comprei uma pra ela, mas ela perdeu a dela já. Para escrever, eu usei primeiro esta caneta aqui, caneta da Stabilo. Ela é um rosa neon, 0.4. Aqui, ó. Ela é bem fininha, bem macia de escrever com ela. E depois eu repassei a caneta de gel, que é essa aqui. É rosa também. Deixa eu ver. É rosa ultra laranja. Essa aqui é rosa. Ó, ela é uma caneta de gel. Que daí deixou o traço um pouquinho mais grosso, né? Daí o que eu fiz aqui? Então, o mês de setembro. Deixa eu já apagar aqui. Essa parte aqui eu fiz de preto, mas a próxima vez eu não vou fazer de preto, eu vou fazer de caneta azul, porque a caneta que eu usei, ela é bem ruim de fazer esses traços. Ela fica falhando. Porque ela tem, não é assim, não é pouca tinta. Ela é muito fina. E aí se você fazer o traço rápido, não dá tempo da tinta descer. Da tinta descer até a ponta e não faz o traço. Tem que ficar passando e repassando ou passar bem devagar. Já mostro a caneta pra vocês. Só apagar aqui já que tava com a mão na massa, né? Então, esse aqui é o meu mês de setembro. Aqui eu vou anotar as entradas e as saídas. Entradas é o meu salário, né? Que eu trabalho. E o aluguel de uma salinha, que é bem pouquinho. É bem pouquinho o dinheiro do aluguel. Mas dá pra... já ajuda, né? A data do pagamento, né? Eu sempre recebo a dia 5 de cada mês. Dia 5 não, são 5 dias úteis, né? Mas enfim, dia 5.
Quando eu receber, eu já coloco aqui o status, né? Ok de recebido. Aqui. E aqui embaixo as saídas. Categoria. Telefone, seguro do carro, padaria, farmácia, gasolina, os gastos que eu tenho com TEL e marmita. Nessa lista não tem água e luz porque eu moro com a mãe. Para quem não sabe ainda, eu moro com a minha mãe, então ela, água e luz ela paga. E eu pago padaria e farmácia. Eu compro os meus medicamentos e os medicamentos dela. Daí aqui eu vou anotar o valor que eu gasto em cada um. A data do pagamento, né? O dia que eu paguei. E os status, né? Se eu paguei ou ainda tá para pagar. A data de pagamento é até quando eu tenho que pagar, né? Tem mais um que eu vou fazer aqui, que são os gastos diários. Que daí eu vou somando por dia no caderninho que eu falei para vocês. E vou somar tudo, dia por dia, e daí vou adicionar aqui gastos diários. E esse... Opa, mosquito ali. E esse é o meu caderno de finanças pessoais. De organização das finanças. Por enquanto eu vou fazer assim. E vou vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então pode ser que eu mude e pode ser que eu continue fazendo dessa forma. Vamos vendo durante o processo como que vai ser a adaptação, né? Se eu me adapto com esse modelo ou se eu faço um modelo melhor. Eu gosto de fazer tudo no papel do que fazer no computador, em planilha do computador. Por quê? Porque no papel você vem aqui, abre e escreve, beleza. No computador, fazer em planilha no computador, a gente tem que ficar ligando, liga o computador, abre Excel, procura a pasta, o arquivo onde tá, vai lá, anota, fecha, aí de repente você se lembra de mais uma coisa, liga o computador, abre arquivo, sabe? Eu acho que é muita perda de tempo. Então, por esse motivo, eu gosto de fazer no papel. Primeiro, porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de... Vocês vão ver que eu vou enfeitar. Eu vou até enfeitar o caderno, que eu gosto de fazer colagens e coisa. E porque eu acho que a gente ganha muito mais tempo fazendo assim no caderno do que no computador. Sem falar que é relaxante a gente poder pegar sentar com calma, escrever, eu acho relaxante. E poder até treinar nossa caligrafia, porque a gente acaba usando muito computador, muito celular, e a gente acaba parando de escrever e a nossa letra vai começando a ficar feia. Então, eu acho, né, interessante fazer dessa forma. E é isso, para trás já não tem mais nada. A próxima folha vai ser o mês de outubro, depois novembro, dezembro, depois começa o novo ano. E esse vai ser o meu caderno das finanças pessoais que vai me acompanhar pelo número de páginas que tem por um bom tempo. Então eu vou guardar ele aqui na gaveta. Esse eu vou deixar guardadinho aqui. E vamos guardar essas outras coisas. Vamos organizar o ambiente. Aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho aquela lâmpadazinha ali, ó. E aqui eu posso mudar as cores, ó. Legal, né? Ó. Olha só. Vermelho. Botar uma luz branca. Luz branca. Olha.
verde, azul. Aí ela vai trocando, ó. Estão vendo? Trocando de cor. Eu achei show essa lâmpada aqui. Deixar na luz branca. Minha reguinha para fazer as minhas coisinhas. Vão guardando, vão guardando, vão guardando. E ó, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal. E agora eu vou finalizar este vídeo, vou dar uma limpada aqui, que sujei tudo, né, ó, as coisas de borracha que eu apaguei ali. E organizar já a bancada para próxima leitura, né, para minha próxima atividade. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.